da biologia do Enem, tudo bem? Então espero que vocês estejam confortáveis aí, já deu para paquerar, né? Então daqui a pouco já vai rolar um beijo aí, né? Porque na hora que apaga as luzes, ninguém é de ninguém. Tô brincando, hein? Tô brincando. Cuidado, viu? Cuidado. Vamos começar então? Ó, então quem estiver dormindo, vocês estão vendo, né? Que eu estou usando meu sutiã. O sutiã aqui é para ver quem está dormindo. Seus pais vão poder acessar diretamente do iPod, do iPhone. Que aí fode, né, velho? Para ver se vocês estão dormindo ou não. Apaga-se as luzes. Vamos começar o cinema. Ah, só um recadinho que pediram para informá-los. Atenção, atenção. Cruzebeck, atenção. Existe aqui no sistema alternativo de educação WhatsApp na forma de papel. O que é isso? A gente vai mandando questões, às vezes eu tenho vergonha, né? Por exemplo, eu fico cara bem tímido. Então eu mando essas questões por esses papeizinhos aqui, e aí vai sendo passado de mão em mão, lá de trás até aqui na frente, para chegar em mim e responder. Tudo bem? Então quem receber um bilhetinho, calma, pode ser para você, né? Às vezes você deu aquele olhar 43, né? Aquele flerte fatal. Entretanto, tenta passar para frente. Se for para você, eu devolvo, tá bom? Vamos ver. Poderia ter uma montanha. Vamos ver. Vamos ver. Vai saber, né? Bom, vocês estão vendo aí que eu vou falar sobre biologia. Estou mostrando onde eu estudei, aonde eu estou trabalhando e aonde eu estudei mais especificamente dentro de Deus. Tudo bem? Vamos falar sobre essa biologia do Enem. Bem, é muita coisa, né? Na verdade, a biologia está inserida dentro de uma prova que é das ciências da natureza e também com a galera da humanas, tudo bem? Que é feito no primeiro dia. E aí é por isso, por exemplo, que vocês estão tendo aula disso no sabadão. Sabadão, na marginal, vocês vão estar lá fazendo essa prova de ciências humanas e ciências da natureza, que conta com 45 questões de humanas e 45 das naturezas. 45 mais 45, 90 em 4 horas e meia. Na verdade, o Enem, então, não sei se o Pedro chegou a falar, é aquela prova de resistência. Se tu tem bunda para aguentar ficar lá sentado e lendo, ai meu Deus do céu, onde estou? O que está acontecendo? É isso mesmo, tá? Então, principalmente, na minha especificidade, que é a biologia, você vai encontrar questões que iniciam-se normalmente com um texto, ou então tem um texto e ainda mais uma figura, então você tem que estar preparado para usar o zóio. Então você tem que usar óculos, leva 2, né? Vai se um quebra no meio, né? Acontece. É aventura, né? É nem aquelas coisas, né? A tia fica passando no corredor, batendo o sapato. Aí você vai fazer a prova num lugar que o ventilador, ele só faz barulho, ele não faz vento, né? Quando tem ventilador. Absurdo, eu já fui em lugar que tem ar-condicionado, aí é frio do caralho, né? Aí é pior. Então assim, você se prepara para o que estiver lascado, né? Então, é uma maratona e que no caso eu vou tentar ajudar vocês a se preparar nesses últimos momentos para essa maratona. Ou seja, nossa professor, eu vou ter que aprender o que eu aprendi em 3 anos no colegial em 2 semanas? Não tanto, né? Era para você ter estudado. Mas se... Ai, velho, não deu tempo, tive que fazer várias coisas. Tinha seriado pra ver e tal. Porque se é do Netflix, fudeu, né? Adorei. Tá, não entendi nada. Não é pergunta, né? Olha lá, tá chegando os WhatsApp, né? Mas enfim, nas suas 4 horas e meia, o que na biologia você vai encontrar lá? Vou encontrar universos. Não. Principalmente 3 áreas da biologia que você tem que focar agora, pelo menos para tentar revisar, né? Os deuses acuda, eu tentar te salvar aí. Que é ecologia, genética e biotecnologia. Nossa, biotecnologia eu falo célula-tronco, falo de alimentos transgênicos, que vamos conversar nessa prova de vocês, tudo bem? Então a gente vai fazer exercício, né? Umas abdominal, assim, tal. Mas, além de genética e ecologia, também vamos falar sobre fisiologia. Fisiologia, que você tem que entender mais ou menos como o seu corpo funciona, e principalmente, óbvio que eu adoro essa parte, a fisiologia de comer, né? O sistema digestório, no caso a gente vai falar sobre isso. Então, na ecologia, normalmente você encontra das 15 questões de biologia que eu tenho no Enem, eu encontro 6
de ecologia? 6 de ecologias. Então, na verdade, a maior parte da prova, dessas 15 questões, serão de ecologia. Mas que parte, professor? Poluição e preservação ambiental, principalmente. Então, olha lá, velho, 45% dessas 6 questões é poluição e preservação ambiental. Então, se você manja sobre aquecimento global, se você manja sobre CFC, camada de ozônio, lixo, todos esses conceitos, você vai estar bem nessas 45% dessas 6. Tudo bem? Depois ele fala sobre consumidores e produtores, que a gente vai falar aqui na aula, vai falar sobre as relações ecológicas, biomas brasileiros, enfim, você vai bater o olho e vai perceber que essa questão de ecologia, e a gente vai definir elas nessa prova de 2014. Tudo bem? Continuando. Temos também genética, né? Na genética, principalmente transgênico. Transgênico já faz 3 anos que cai, em 2014 caiu, né? Então a gente vai entender como que é esse transgênico. Na prova do ano passado, deu uma louca, né? Deu uma louca que caiu esse negócio de primeira e segunda lei de Mendel, esse negócio de ser dominante ou recessivo, caiu na prova anterior. Não é comum cair, não espero que caia esse ano. Entretanto, vamos lembrar disso aí na prova desse ano. E são, das genéticas, 5 questões. Aí você, cara bom da matemática, você pega lá, conta dos dedos. 6, depois mais 5, já deu quanto? 13, né? 11. É isso, né? 6 mais 5, 11. É difícil, não cabe na mão, entendeu? Aí você vai lá, 11 questões. Quantas faltam? Ah, professor, são 15, né? Faltam 4 questões. Pro resto, praticamente. Então, a tua prova vai ser moldada em genética e ecologia. Sobrando lá para fisiologia animal e humana, 3 questões. Então, você fragou que a tua prova ela é nessas 3 áreas, que são áreas muito importantes da biologia. Sim, não que as outras não sejam, tudo bem? Entretanto, essa aí que a gente vai focar nos exercises agora, para ficarmos bom, no Paranauê. Véi, os caras são foda, né? Só porque eu sou gordo eu ganho comida. Continua, viu? Continua. Quer dizer, depende da comida. Lucas, você não é angiosperma, mas me faz querer florescer. É bom? Ai, que lindo! Não podemos voltar. Vai que a pessoa se anima, né? E dá frutos. Bom, deixa eu ir comendo aqui enquanto a gente liga a luz para fazer um exercício. Graças a Deus. Vamos lá. Pega a sua prova, velho. Pega a sua... Eu sou gordo mesmo. Olha aí. Não. Vamos lá. Sua questão, a biologia, a ciência da natureza, começa lá da 46 para frente, né? Eu falo que eu vou mexer muito. Nesse nível de intimidade que está todo mundo aqui, né? Se alguém soltar um peido, é o peido da mesma pessoa do lado, né? Vamos lá. Questão 47. Que vai falar sobre comida. Coisa que eu adoro fazer. Comer a comida. Na década... Tá todo mundo aí? Viraram os seus papiros? Pega o carvão, hein? Pega o carvão, então a sua pluma de ganso, fura o dedo do cara do lado, né? Escrever com sangue. Tem sangue nos olhos. Questão 37. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que constituiu em não comer a carne e derivados. Então estava rolando essa peste aí, o cara falou lá, não vou comer mais carne, não vou, não gosto, pronto, beleza. Até, pra quê quando isso, né? Até que a peste fosse debelada. Debelado, senhor. O que você acha que é debelado? Acabar, né? Você acha que o cara vai terminar, parar de comer carne até essa peste terminar, e aí ele volta a comer a carne novamente. Tá bom? Debelado. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Então era um prato light, né? Fitness.
Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido os alimentos ricos em, professor, em carne. Mas assim, o cara, ele parou de comer carne. Carne, peito de frango, né? Whey protein, ele é cheio do quê? Proteínas, não é não? Ah, professor, isso que fica meio poupadão. Proteínas. Sim. Então a carne. Aí nesse momento você lembra do quê? Você lembra de um peitinho de frango? Não, você lembra da picanha, né? Aquela picanha no churrasco, com aquela capinha de gordura derretendo, assim. Aí peito de frango eu lembro também, professor. Nossa, você lembra? Naquele peito de frango ralado que tem dentro da coxinha. Ai, que delícia. Aí então, essa picanha que os caras parou de comer é um conjunto de fibras musculares que tem como principal composição as proteínas. Proteínas essas que são formadas por aminoácidos. Então as proteínas nada mais são do que um conjunto, um polímero de vários aminoácidos, um atrás do outro. Essas proteínas elas variam de, é proteína X ou Y, justamente da sequência desses aminoácidos. Então tem o proteína X, que tem o aminoácido W, Z e X. Aí a proteína Y, que tem o W, X e Z. Eu mudei a sequência desses aminoácidos, eu mudo essa proteína. Tudo bem? Mas, sir, aí o cara vai ter deficiência de aminoácidos. No seu corpo, aonde você utiliza esses aminoácidos? Para que você precisa de aminoácidos? Para produzir as suas proteínas. 2, aminoácido é fonte do quê? Aminoácido. Aminoácido tem o quê? Nitrogênio. Nitrogênio que você utiliza para produzir o tal DNA, o tal RNA, que é o que manda no seu corpo inteiro. Tudo bem? Então, de certa forma, isso aqui é fundamental para a sua vida. E seu corpo, na verdade, verdadeira, ele chega até a produzir aminoácidos sozinho, sem você precisar comer a picanha gostosa lá. Tudo bem? Sabe como chama esses aminoácidos que você produz? Naturalmente, aminoácidos naturais. Tudo bem? Então, os aminoácidos, eles podem ser aminoácidos naturais ou aminoácidos que você precisa comer, precisa estar dentro da sua dieta, que são aminoácidos essenciais. Então, o que esses produtores aí, na hora que terminaram, pararam de comer carne, o que faltou para eles? Os aminoácidos naturais ou os essenciais? Os essenciais. E é a alternativa que fala aí, ó. Alternativa D de demônio, certo? Que os aminoácidos essenciais seriam necessários para complementar a dieta desses caras. Tudo bem? Beleza? Daí, só deixa um minutinho aqui. O que nós não faz, né, para ajudar os brothers? É nós. Beleza, agora meus seios voltaram ao normal. Vamos para a próxima questão, então? É a D de demônio, digo Deus, também pode ser, onde você quiser. Tá? Vamos para a próxima questão 48, que envolve os clorofluorcarbonetos, também chamados de CFC, e a camada de ozônio, O3. Vamos lá. A liberação dos gases clorofluorcarbonos, CFCs, na atmosfera pode provocar depressão do ozônio. Depressão. O que você imagina? Depressão do ozônio. Acho que é degradação. Eu falo acho mesmo porque eu não sei o sentido literal de depressão, mas é simultâneo, né? Ou simultâneo não, é similar. É como se fosse a degradação desses ozônios. Beleza. Na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura. Simplificado
Ai, né, velho? Tem um monte de bolinha aí. Mas vamos ver. O que cada bolinha é? A bolinha zebrada é o carbono. A bolinha branca é o flúor. As bolinhas cinzas são os cloros. E a bolinha preta, mais escura, é o oxigênio. Então você vê lá que o Sol, na presença dos raios ultravioletas, essa primeira molécula que está junto da seta aí dos raios solares. Que molécula você acha que é? Eu tenho carbono, eu tenho flúor e eu tenho cloro. São os CFCs. E aí na ação dessa luz solar, esse CFC ele perde o quê? O cloro. Que ele vai lá na estratosfera reagir com esse ozônio, O3. Não é isso que está acontecendo ali? Ó? Eu tenho 3 bolinhas pretas reagindo com a bolinha cinza. 3 bolinhas pretas são 3 oxigênios, ozônio, e a bolinha cinza é quem? O cloro. Aí ele reage, formando 2 moléculas de motherfuckers aí, que depois ela é oxidada e libera o cloro, e depois O2. Voltou a ter O3 novamente? Não, velho. Então, o problema dos clorofluorcarbonetos é o cloro. Claro que é o cloro. É o cloro que vai lá reagir com o ozônio e quebrar esse ozônio formando o quê? Oxigênio mais cloro novamente. Olha só que da hora. O cloro entrou antes reagindo com ozônio para produzir isso. Indiretamente, mas foi isso. O que aconteceu? O cloro foi utilizado, ele participou da reação química, entretanto, ele começou aqui, terminou aqui. Ele foi liberado. Que composto químico faz isso? Ele é utilizado na reação, entretanto, ele não muda em nada. Catalisador. Catalisador que foi utilizado aí para que a reação do ozônio, né, com o ozônio, seja feita para produzir O2. Ah, professor, mas é da hora produzir o O2. Eu respiro por conta do clorofluorcarboneto. Não, mano. O que acontece na verdade é que você perde essa camada que retém esses raios ultravioletas. Ou seja, além do calor do capeta que a gente sente aqui em Rio Preto, você também vai pururucar que nem panceta no churrasco. Já comeram panceta? Você acha que eu ia falar de comida agora? Eu estou pensando na comida. Você já pensou? Uma panceta pururucando? Ia ser um monte de pancetinhas pururucando. Então assim, ia ser da hora, né? Lógico que não, velho. Vamos ver, apaga a luz aí. Será que eu consigo falar mais sobre isso? E onde que eu sou aqui? No escurinho do cinema, chupando droga. Opa, né? Vamos lá. Essa parte da ecologia que ele está falando sobre os clorofluorcarbonetos e a camada de ozônio entra no quesito da poluição, que ela pode ser de 3 formas: a atmosfera, ou a poluição da água, ou poluição do solo. Mais precisamente, agora estou falando da poluição atmosférica. Poluição de clorofluorcarbonos, produzidos em aerosóis, produzidos em geladeira, ar-condicionado. Óbvio, ar-condicionado, geladeira das antigas, viu? Então, quer dizer que houve, né, uma busca da sociedade em evitar a produção desse CFC. Tudo bem? Então, peraí. Só aqui, só para você ver onde que é a atmosfera. Ah, que bonito, pessoal. Aí tem que vir aquela música lá. Oi? Oi? Não, tá de boa. Tá tranquilo? Essa luz aqui tá atrapalhando você? Se tivesse, eu não ia desligar. Cusão, para de falar de comida. Beleza? Comida. Apaga a luz do quadro. Isso aqui é uma luz, não é um quadro. Aí eu falo, apaga a luz da lousa. Eu sou a luz da lousa também. Ixi, olha, é um texto. Qual? Rapaz, os caras... perguntaram qual japonês trabalha aqui e curte. Tá, então beleza. Foi só pergunta boa. Beleza, vamos ver se tem coisa boa aqui. Vocês estão vendo a atmosfera? Vocês não pararam para admirar a atmosfera.
Aí vem aquela música, pã, Zaratustra, né? Pã, 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 pum, 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 pum. Essa também é boa aqui, ó. Lucas, você não é seiva bruta, mas me faz querer subir pra cima. Esse negócio tá subindo, eu não quero não, velho. Eu tô bem tranquilo. Vai, Zaratustra parte, né? Vários filmes que chegamos aqui, estamos falando da atmosfera, que é essa parte mais aqui azulzinha que você está vendo, tá? Que é um conjunto de gases que nos protegem de várias coisas. O caso do ozônio protege contra os raios ultravioletas. Então eu tenho os raios solares que batem e vão lá. São esputados, são refletidos para o espaço. Esses raios ultravioletas. Na verdade, não é todo o raio ultravioleta que ele é refletido, tá? Parte é absorvida, entretanto, uma grande parte dessa é refletido, evitando a pururucação da sua pelinha gostosa, tá? Entretanto, however, tá? Essa camada de ozônio que vai sendo consumida pelo esse cloro que a gente falou aqui da reação, ela vai diminuindo de tamanho, fazendo com que maior quantidade desses raios ultravioletas entrem na Terra, então aumentando a pururucação, né? Então vamos ver, será que eu consigo responder a questão dessa forma? Então, brigadores. Uba, 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 muito técnico, a minha assistente, lindo, maravilhosa. A Kelly, dá um oi pra galera, Kelly. Ela é tímida, eu também sou, é nóis. Vamos lá. Quimicamente, a destruição, não é de biologia? Aqui é tudo, velho, é física, biologia aqui. A destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radiculares. Então, eu estou produzindo CFC para realmente quebrar o ozônio, né? E, na verdade, é todo CFC que é utilizado na quebra do ozônio, na clivagem do ozônio? Qual parte? É o cloro, né? Então, a adianta está errado. B de Beelzebub. Calma, gente, viu? Eu sou do bem, tá? Eu só estou brincando. B de bem, tá? Produção de oxigênio molecular a partir de ozônio catalisada por átomos de cloro. Foi isso aí que o Gordo falou para vocês? Foi sim, né? Então, essa questão, essa de B aí, de bem, era que você tinha que assinalar. Dá até vontade de assinalar. Vamos ver as outras, rapidão. C. Oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. Isso aqui está acontecendo. Entretanto, você destruiu a camada de ozônio nessa ponta? Não. Você destruiu antes, na hora que você reagiu com o cloro. Tá? Então está incorreto. Além de ser muito feia, né? Não gostei nada do que ele falou aqui. D. Reação direta entre os CFCs e ozônio. De novo, reação direta do CFC com ozônio. Não, é do cloro, do CFC, do ozônio. E reação de substituição de um dos átomos de oxigênio da molécula de ozônio por átomos de cloro. Não ocorre isso, velho. É só reagir cloro com ozônio para formar oxigênio e cloro de novo. Então a B estava mais linda de todas off the road. Tudo bem? Vamos ver se tem mais zoeira aqui. Ai, professor, gostei dessas zoeiras. Se começar muita zoeira aí, não vou ler mais. Bravo. Lucas, mais um. Vamos diminuir, cara. Lucas, eu não sou o nosso sinotrial, mas só bato por você. Lembra? Tá começando a descer o nível, entendeu? Aqui daqui pra frente vai ser só assim, né? Só tenso, só tenso. Vamos pra próxima, pelo amor de Deus, porque senão os caras aí vão começar a ficar feio, né? Questão 49. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Na hora que ele fala de resíduos, você vai pensar no quê? Naquele saco preto que você sai da tua casa, pinga no teu dedo aquele líquido gostoso, põe lá pra fora. Ele vai pra Nárnia, ele some, né? ET puxa aquele negócio lá. Aí depois você passa o dedo, tá aquela lambidinha no negócio. Nessa hora de fome dá fome, né? Vamos lá. Então, apenas uma pequena parte desses resíduos são utilizados para produzir energia.
Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, do protocolo de Kyoto. Mas será que ele vai perguntar isso? Não, velho. O Enem ele é tranquilo quanto à biologia. Então você não pode assustar. Não, falou muita coisa. Olha só o que vai te perguntar. Essa fonte de energia que é consumida, que é utilizada, que é pega desses aterros sanitários, subutilizada, citada no texto, é... Vamos ver uns slides. Olha lá. Kelly, linda, maravilhosa. Aqui, resíduos sólidos. Tem 3 destinos hoje conhecidos, a maior parte deles, né, no Brasil. Um tipo de destino chamado lixão, onde o saco preto que você achou que ia para Nárnia, ele vai para um buraco e fica lá. No buraco, sem proteção, saúde. Com buraco, sem proteção nenhuma do solo e a céu aberto. Aí o que acontece? Esse líquido gostoso, cheiroso que você for lá dar uma lambedinha, ele vai escorrer no solo e chegando nos lençóis freáticos. Contamina os lençóis freáticos, aí você toma água com o caldinho, né? Além disso, né, esse lixo a céu aberto, ele começa a sofrer ação de bactérias para a decomposição desse lixo. Na decomposição desse lixo, eu tenho a produção de um gás chamado metano. Também produzido nos peitos das vacas, que também apresentam esse processo de decomposição dentro do intestino delas. Então, esse gás, que também é um gás estufa, que eu vou voltar e falar para vocês, esse gás estufa pode causar aquecimento global ou, né, outros problemas. Esse gás, além disso, é um gás inflamável. E tá aí a energia que o cara falou para você. Eu pegar esse gás, coletar esse gás em um tipo de aterramento normal ou mais adequado, onde eu impermeabilizo o solo, impermeabilizei o solo, então o churume não cai até o lençol freático, e além disso, eu tampo, eu aterro e coleto chorume para produzir esterco, né, para produzir adubos orgânicos, olha só. E, além disso, também posso pegar o metano, queimar e produzir energia. Dá para ver metano nas suas alternativas? Procura aí, mano. Liga a luz aí, Alex. Vamos lá. Essas são fontes de energias utilizadas. Etanol. Ia ser louco se a gente fizesse cachaça com lixo, né? Imagina, tomar cachaça do chorume. Ia ser louco. Etanol, velho. Não. B. Gás natural. O gás natural, ele vem do lixo ou ele vem de um fóssil? É fóssil, isso. Vocês estão voando mesmo, hein? Que louco. C. Óleo de xisto. Que daí, não sei nem o que é isso, né? Óleo de xisto. Vai ser levar com metano? Não, mano. Não é óleo de xisto. E D de Deus, agora para ninguém tacar fogo em mim, né? Gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias, na decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Tudo bem? Não é bonita essa questão aí? Pode ser? Beleza, deixa eu ver os WhatsApp aqui rapidão. Vocês já fizeram amizades com a galera aí? Pessoas de longe, você nunca tinha visto? Ah, velho. É isso aí que dá ser zoeiro. A zoeira never-ends, né? Beleza. Então é o CFC, que é o metano produzido na queima, né, dessa matéria orgânica que foi decomposta por bactérias. Letra D de Deus. E vamos continuar, pelo amor de Deus, né? Senão a gente não vai comer. Tá chegando a hora. Calma. Vamos para a próxima questão. Vira aí seu papiro na página, essa outra página aí, questão 53. 53. Ali? Cadê o seu lugar? Ali, você apontou ali. Tem um monte ali.
Ah, tem um lugarzinho aí? Ô, bro, quer sentar aqui? Chega mais. Não? Tá suave? Beleza. Lugarzinho bonito, ó. Tem pessoas bonitas aqui também. Não? Ah, entendi. Foi mímica, foi mal. É Libras, né? Questão 53, ele fala sobre uma outra coisa. Na verdade, essa questão 53, como eu falei para você que tem 6 questões de ecologia, 5 de genética e 3 de fisiologia, faltou aí quantas para completar 15? Uma. E essa questão aí é essa uma, que a gente enquadra como outras matérias da biologia, que é a evolução no caso. Tudo bem? 53. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo, e por favor, grifem isso aí, é o ápice do processo evolutivo. Humildade, né? 100%. É amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Então ele está falando para você que essa história de nós sermos os melhores, os mais tops, a última bolacha do pacote, né? o ápice do processo evolutivo, não é compartilhada por muitos cientistas. Faz sentido na cabeça de vocês isso aí não ser mesmo compartilhado? É que às vezes a palavra evolução tem um sentido errado, e justamente por conta desse senso comum abordado na questão. O que é evolução? Quem sou eu? Evolução, gente, é um processo de, na verdade, de seleção. A evolução é o como as características dos organismos variam ao longo de um tempo. Ou seja, uma característica pode surgiu ao acaso. Então vamos colocar isso aí. Evolução tem a ver de surgir ao acaso. Ou seja, não tem um direcionamento específico. Eu não vou evoluir para determinada coisa. Porque essa evolução, essas características diferentes, surgem ao acaso. E ora essas características podem ser boas, adaptadas ao ambiente que ela está inserida, ou elas podem ser negativas, que não estão adaptadas a esse ambiente. Então, na evolução dessas características que surgem ao acaso, dá para ver aí? Certo? São selecionadas características adaptadas. Era isso que você precisava saber para concluir, para assinalar, gabaritar essa questão. Vamos ver. Evolução, ápice, não sei o que, beleza. Para esses cientistas que não compartilham dessa ideia de ser humano ser o top da balada, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por, eu vou começar pela E, de Exu. Não, é porque começa com a primeira palavra aí, especialização para uma determinada finalidade. Óbvio que eu não ia assinalar o Exu, né? É o acaso ou é determinada finalidade? Tem um direcionamento? Não, é o acaso. Então está incorreta. Vai de reto, Satanás. D. Melhoria, grifa aí, melhoria de processos e estruturas. Então, a evolução, ela procura melhoria? Não. Ela existe para isso, para melhorar. Não. Ela acontece novamente ao acaso. Tudo bem? Então, o incorreto dessa alternativa é essa coisa de melhoria. C. Complexificação de seus sistemas. Então, ele está dizendo aqui que todo o processo evolutivo, ele passa por uma complexificação, ou seja, nunca mais vai ter uma coisa simples. Não. Por que existem bactérias ainda? Porque, se fosse ver, as bactérias são simples pra caramba, não é? E por que elas existem ainda, sendo que elas, então, não evoluíram? Evoluíram para estarem mais adaptadas ao nicho, ao ambiente onde elas estão inseridas. Então, se você fosse uma bactéria, você acha que você ia ser top? Se você fosse uma cobra, e tem cobra, né?
Se você fosse uma cobra, você ia conseguir viver se arrastando? Já pensou? Se arrastando meio assim? Ia ser da hora. Se você fosse uma zebra, você conseguiria sobreviver lá na África sem ter aquelas listras? Então, a simplicidade também é uma característica evolutiva boa. Boa ou não, adaptada a esse ambiente. Então, essa aí também está incorreta. B. Incremento no tamanho corporal. Novamente, a bactéria é bem menor que eu. E quer dizer então que ela não evoluiu? Não. Faz sentido também pensar assim, os caras de academia, né? Os peitos de frango, então eles são o top. Os caras mais complexos, mas não, né? Isso não quer dizer nada quanto ao sentido evolutivo. E a coisa certa, a modificação de características. Ocorre a modificação de características? Sim, e essa alternativa não está falando nada que é direcionada e nem que é melhor, que é o ápice das coisas. Então sobrou a mesmo para você assinalar. Tudo bem? Beleza? Então, nesse quesito aí de outras matérias da biologia, às vezes se você parar e pensar um pouquinho, você consegue, por eliminação, extinguir as questões, as alternativas incorretas. Tudo bem? Continua aí, velho. Vamos virar o papiro. Falta bastante. É na questão 60. 60? 60. Eu sei que 60. Já viram essa música? Essa preciosidade da literatura brasileira? 60. Tá. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo. Então, grifa, por gentileza. Bactérias que inibem o crescimento de um fungo. Por que, professor? Porque eu mandei. Nossa. Causador, então, um fungo causador de doenças no tomateiro. Vírgula. Grifa de novo. Por consumirem o ferro disponível no meio. Por consumirem o ferro disponível no meio. O que ele te disse até agora? Que existem bactérias que inibem o crescimento do fungo por consumir o ferro presente no meio. Esse ferro era disponível tanto para a bactéria quanto para o fungo. O que as bactérias estão fazendo? Enfiando o dedo no zóio do fungo e comendo o ferro dele. Absorvendo o ferro do meio em vez do fungo. Então o fungo não está tomando ferro. Bom, as bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxílios, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Em outras palavras, as bactérias também são boas para a vida na terra. Então não tem que matar toda a bactéria. Tudo bem? Beleza. Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Então, preciso saber tudo, mano. Relação ecológica de competição. É uma relação de competição. Competir por alguma coisa seria o quê? Eu quero, sei lá, uma comida. Então, uma comida, né? Vamos falar sobre, então, a picanha. Tá lá no churrasco, sempre assim. Aquele pedacinho de carne que sai. E aí é todo mundo, assim, ó, nos tapa, né? Pra pegar lá do churrasqueiro. O churrasqueiro, tadinho, tá com a pança lá, né? Tudo queimando o negócio, consegue às vezes pegar uma carne. Mas aí a competição por aquele pedaço de carne faz com que você comece a gastar energia, o outro cara também gasta energia para conseguir, um desses conseguir aquele recurso, o alimento. No caso aqui, as bactérias competem, dedo no olho, dedo no cu, né? Então aí, bactéria e fungo estão competindo por ferro. Tem essa alternativa aí? Será? Olha C. O C, você viu a C? Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. A bactéria compete com o fungo pelo ferro, que diminui o ferro presente disponível para o fungo. Esse fungo começa a diminuir a população, não causa mais a doença do tomateiro e ainda por cima de quebra, as bactérias fornecem alimento, fornecem nutrientes para a planta. Esse tipo de interação, competição, pode favorecer o que a gente chama de controle biológico. Eu controlei uma praga, que na biologia não existe praga, é quando tem falta de, começa a gerar prejuízo, eu chamo aquele negócio de praga.
né? Então o tomateiro está me dando menos lucro, mais prejuízo por conta do fungo. Vou controlar essa praga com a bactéria. Esse é o controle biológico. Controle de uma vida a partir de outra. De uma competição, de uma predação, de um parasitismo. Vocês lembram dessas relações ecológicas? Lembra? Vou ajudar. Por favor, and turn off the lights. Beleza? Só uma incubação. Mano, eu tava falando aí das bactérias, né? Beleza, mano. Falou das bactérias que fornecem nitrogênio para o solo, né? Tem um tal de ciclo de nitrogênio que a gente vai falar na próxima, na outra questão. Tem um ciclo de nitrogênio da hora e eu vou passar bonitinho para vocês. Mas eu quero falar sobre relações ecológicas. Relações essas entre organismos que podem ser benéficas, que são harmônicas, e relações desarmônicas, que alguém se ferra, gera prejuízo para alguém. Primeiramente, as harmônicas são relações que geram benefício, que é o mutualismo, a protocooperação e o comensalismo. Mutualismo é uma relação obrigatória. Dois organismos se relacionam, se eu separar esses dois, o negócio fede, morre. Os dois morrem. Então é uma necessidade vital dessa relação acontecer para que esses dois organismos consigam sobreviver. O exemplo aqui do slide são os líquens. Líquens, que é uma relação entre alga e fungo, onde essa alga fornece alimento para o fungo e o fungo fornece proteção, abrigo e umidade para essa alga conseguir sobreviver. A alga é um organismo de ambiente aquático, ambiente úmido. Bem, se eu separar o fungo da alga, os dois acabam morrendo. O fungo não tem comida, a alga não tem umidade, aí perde. Então é uma relação obrigatória o mutualismo. Protocooperação é muito parecido. São dois organismos se beneficiando. Entretanto, não é uma relação obrigatória. Aqui, praticar a lei do desapego pode acontecer tranquilo. Então, um exemplo lá, coloquei a capivara, né, e uma ave aí. Eu não sei o nome da ave não, tá? Tô tranquilo. Então, essa ave, essa capivara, se a capivara, vocês conhecem a capivara? Não? Já viram? Tá. Então aí, a capivara vai sair nadando e a ave sair voando, a capivara morre. Vocês viram quantas capivaras mortas, né, na nossa represa? Não. Mas qual que é o benefício dessa relação aqui? A capivara tem ectoparasita. E que é isso, senhor? É um parasita que fica na parte externa do corpo. Por exemplo, nessas pulgas aí, né? Você conhece pulga? Pulga. Carrapato. São ectoparasitas. Se utilizam dos nutrientes do outro organismo para sobreviver. Lá de fora. Beleza. Agora, a capivara tem um ectoparasita. E a ave gosta de carrapato. Gosta de pulga. Então vai lá. Como esse carrapato, arranco o ectoparasita da capivara e além por cima consigo comida. Então os dois, ora consegue comida, ora perde esse ectoparasita, estão se beneficiando. Entretanto, se eu separar os dois conseguem sobreviver. Tudo bem? Beleza. E comensalismo, que essa hora é muito boa. É se aproveitar de restos de alimento. Um dos tipos de comensalismo, tudo bem? Por exemplo, do urubu aí, ele é carniceiro. Ou então as hienas. O leão vai lá, destrói, mata, rebenta com tudo, aí sobra os restinhos, né, grudado no osso. E as carnes no osso, às vezes é até gostoso, né? Melhor do que cachorro com osso. Então, o que sobrou da carne do leão, vai lá a hiena e come. O leão está ganhando alguma coisa com isso? Não. A hiena está ganhando coisa com isso? Sim. Está ganhando comida. E ainda mais, evitou desperdiçar energia competindo com o leão com aquilo lá. Competição perde energia? Sim, para os dois. Como são essas outras relações desarmônicas. A competição. Então pensa, você vai lá, competir na balada com uma pessoa pela menina da hora lá. Você vai gastar energia caminhando até aquela menina. Ou então gastando energia fazendo academia. Ou então gastando energia cantando no pneu lá na frente. Ou então gastando energia aumentando o som do seu carro para todo o bairro escutar. Nessas horas, as meninas arrepiam-se, né? Ai, que delícia. Já pensou? Aquela saveiro rebaixada com aquele som estralando até ovula, né? Até ovula. Agora converte. Pode vir, né? Pode vir. Mas a competição é uma relação
que é desarmônica e que é inútil, desculpa, inútil não, que ela é desagradável para ambos os competidores, porque ambos desperdiçam energia com isso. Falei do leão, falei da predação. Aqui tem uma cobra comendo um antílope, uma piton comendo um antílope. A piton vai lá, pega, utiliza os nutrientes do antílope, só que de que forma? Normalmente, na maioria dos casos, ocorre a morte desse outro organismo. Então a piton ganha o alimento, o outro organismo, o antílope, perde a vida. Então essa questão da tendência da morte na predação é fundamental. Então a predação é quando isso acontece e onde ocorre a morte. Quando não ocorre a morte, eu tenho parasitismo. Pode acontecer de morrer. Vírus mata a gente, ebola, né? Matou gente. Entretanto, a relação parasitoide tende a não levar à morte. Tudo bem? Diferindo ela da predação. Rapidão. E aí o amensalismo, para acabar, quem já ouviu falar de antibiótico? Antibiótico veio desse fungo chamado penicillium, né? Penicilina, já ouviu falar? É uma substância química produzida por esse fungo que evita o desenvolvimento de bactérias ao redor dele. Então, eu diminuo o desenvolvimento de outro organismo a partir da produção de substâncias químicas. É antibiótico que tem nesse caso? Sim. Tanto que o outro nome desse amensalismo também é chamado de antibiose. Beleza? Liga as luzes para fazer outra questão que eu leio o WhatsApp. Rapaz, vocês têm que ir no oculista, viu, mano? Porque só tem coisa boa ali, só. É as cantadas. Eu leio depois, tá? Mas vamos para a próxima aí, que fala sobre biomas, questão 61. Olha só, essa questão é meio que assim, dedução. É assim, senhor? A biologia, no caso do Enem, ela é dentro da ciência das naturezas, é a matéria mais fácil. Física, na hora que estava vendo aquele negócio que desce, continua, constante, aí carbono quaternário, velho, tremice, né? Agora na biologia é fácil, olha só como é fácil. Uma região de cerrado possui lençol freático profundo. O lençol freático ele seria fonte, por exemplo, para uma planta para quê? Água, né? Beleza. Então a planta pode buscar água, que é fundamental para o seu desenvolvimento, lá no lençol freático. Se esse lençol freático é profundo, você acha que as raízes dela vai ter que ser o quê? Profunda, enorme, né? Então, beleza. Possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Na hora que ele fala incêndios naturais, que tipo de bioma você acha que é? É o cerrado, né? 5 espécies de árvores nativas, com as características apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para o uso em projetos de reflorestamento nessa região. Então eu tenho 5 árvores que eu posso utilizar no reflorestamento dessa região de cerrado, que tem lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios. Beleza, lençol freático profundo, você sabe que essas plantas, em uma dessas árvores aí, eu teria que ter raízes profundas, grandes, compridas. Agora, quanto a essa relação de seca bem marcada e grande insolação, as plantas, assim como o gordo aqui, transpiram, perdem água por transpiração. Então, se eu diminuir a perda de água por transpiração, porque elas estão pururucando nesse sol aí, grande insolação, que elas estão lá perdendo água por transpiração porque é uma estação seca bem marcada. Então eu tenho que evitar ou diminuir muito a perda de água por transpiração. Analisa as morfologias aí. Vê o que você acha. Superfície foliar e profundidade das raízes. Beleza, profundidade das raízes já entendi que tem que ser alta ou profunda. Então eu fico entre a árvore 2 e a árvore 5. Agora, a superfície foliar, é lá na folha que ela transpira. Então, se eu tiver superfície de folhas cobertas por tricomas, tricomas. Já pegou pêssego? Tem aqueles pelinhos assim?
Ou então você já foi numa planta que você passou a mão na folha e ela parecia peluda. Peluda. Esses pelos são esses tricomas. Então, só para você saber o que é o tricoma. O tricoma, ele é fundamental para a proteção desse organismo. Proteção contra formiga, contra parasita, que vai ser muito mais difícil ele parasitar com esses pelos. Tudo bem? Então não é árvore 1. Não falou nada de parasita no texto. Árvore 2. Coberta por cera. Coberta. Se ela for coberta com alguma coisa, diminui a transpiração? Diminui. Então você já tem a árvore. É coberta por cera e com a profundidade das raízes alta. Tudo bem? Então essa aí, árvore 2. Podia ser árvore 3? Não, porque a profundidade das raízes é baixa. Árvore 4, senhor. Coberta por espinhos. Espinhos é bom. Espinho é bom. Porque espinho é a transformação da folha. Então, eu tenho muito sol, estou perdendo muita água. Então, transforma a folha em espinho. Cactus é assim. Diminui a transpiração. Só que aí o cara vai lá e caga, né? Profundidade das raízes. Baixa. Não sou esse, né, Flor? E aí, árvore 5. Coberta por espinhos e alta. Ih, senhor. Fudeu. Aí a gente tem que pensar no cerrado. Onde você pensa cactus? No cerrado ou na caatinga? Na caatinga. E aí então aquela história lá dos incêndios naturais fez você escolher a árvore 2 em relação à árvore 5. Beleza? Ótimo. Então beleza. Vamos para uma próxima questão. Eu quero passar com o meu tempo que tem para uma relação de biotecnologia, uma pergunta de biotecnologia, que é a questão 69. Ui! Vai lá. Delícia! Vai, torna tudo escuro aí pra gente fazer a 69. Ah não, essa aqui não. Pode acender. Droga! É que eu fiquei animado. Droga. Questão 69, ui, fala assim. Tudo bem com vocês aí? Tá todo mundo legal? Feliz? Tá acabando. Então eu tô feliz porque eu vou comer. Vocês também vão comer? É. 1h30, hein? Depois 2 horas estamos aqui de novo. Sangue nos olhos. Vai! Em um laboratório de genética experimental, falei que está aí genética, está escrito ali, ó, experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de planta. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, uma bactéria tem um gene que caracterizava ela ser resistente a uma praga de planta. Legal? Esse gene aí, não é não? Se eu colocasse isso dentro de uma planta, colocasse esse gene de resistência à praga numa planta, será que ia ser da hora? Olha só como os caras fizeram. Número 1, bactéria. Número 2, isolamento do DNA bacteriano. Então eu ranquei o DNA da bactéria. Beleza. 3, clonagem do DNA. Beleza, clonou o DNA. Até agora não estou fazendo nada, né? Vai logo, vai. 4, olha lá, grifo aí. Extração do gene de interesse. E isso aí é o que caracteriza os transgênicos. Eu sou um organismo onde eu taco a pokebola e capturo o gene de interesse e transfiro esse gene de interesse para um organismo que me dá lucro. Uma planta. Certo? Então, organismos transgênicos são organismos formados por vários genes de outros organismos e esses genes caracterizaram uma coisa benéfica para ela. Por exemplo, resistência a uma determinada praga. Tudo bem? Aí 5 ele vai lá e fabricou o gene. Depois na C, grifa também, inserção do gene nas células do tecido da planta. Então você pega um gene de interesse e coloca em outro organismo. Esse é o organismo transgênico. Depois 7, planta. Nossa, saber qual é a bactéria, qual é a planta era fácil, né? Mas ele fez beleza. Do ponto de vista biotecnológico, com a planta representada na figura, é classificada como clone. Já pensa na novela, né? É igual, então a bactéria é igual à planta. Tá igual? Não. Híbrida. Então é uma mistura de bactéria com planta. Inteira, sim. Então a planta é inteira bactéria e inteira planta? Não. Ela tem uma parte pequenininha da planta, da bactéria.
uma parte pequenininha, um gene específico. Então não posso falar que é um híbrido, tudo bem? C, mutante. Tartaruga ninja, né? Então, o mutante seria que sofreu mutação. Essa mutação, ela sempre acontece ao acaso. Pode ser induzida em laboratório, beleza. Mas a mutação, ela não acontece em um gene específico. Ela se torna ao acaso. Bem, então não é um gene mutante. Tanto que você tirou o gene e já colocou lá dentro, né? Então ela foi, na verdade, uma espécie de planta transgênica, que é a alternativa de exata. Era mais fácil ir já direto, né? De exata. Tudo bem? Senhor, podia ser adaptada? Ela se adaptou sozinho? Não. Ela foi lá, precisou de um pesquisador para tirar esse gene e colocar nela. Então ela não se adaptou. Ela foi transgenificada. Tudo bem? Então essa é a resposta da 69E. Tudo bem? Vamos para a próxima. Vamos ver aqui. Eu quero fazer uma lá para frente. De fisiologia. Na questão 75. Aí vem uma pergunta, finalmente. Qual é o nome das cavidades nas quais estão presentes os estômatos dos cactos? A gente falou sobre transpiração, na questão lá dos biomas, né, do cerrado. Os estômatos estão presentes nas folhas. Agora, como as folhas se digievoluíram, ou evoluíram, que Pokémon, né? Evoluíram para espinhos, os estômatos que fazem essa transpiração estão presentes no caule, tudo bem? Então ele transpira pelo caule, beleza? Vamos para a questão então que eu falei para vocês de fisiologia, questão 75. Vamos lá. Oi? Tudo bem? 75. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível e não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica. Protease gástrica, sir? Que motherfucker é isso? Protease gástrica. Você acha que digere o quê? Eu estou contando, então acho que é aminoácido. Ela digere proteínas para chegar em aminoácidos. Tudo bem? Então a protease gástrica, lá no seu estômago, né? Conhece órgãos troncos? Digere proteínas. Beleza? Tanto que ele falou que age no estômago digerindo proteínas. Mas você foi muito mais esperto, pensou antes. Sabendo que a digestão no estômago é ácida? Quer dizer que o pH é baixo, tá? Então é uma digestão ácida. E no intestino básico, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Aciona o concentrado de enzimas em solução com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém. Então, ele está querendo saber se tem protease mesmo. Então, no tubo de ensaio tem que ter cubo de batata. Batata tem proteína. Falei de carne, picanha, não falei de batata. Batata também é bom, né? Mas batata é carboidrato, não vai ser digerida por essa protease. Letra C. Clara de ovo cozida em solução com pH igual a 9. Vocês lembram a relação do pH? pH igual a 7 é neutro, maior que 7 é básico e menor que 7 é ácido. Tinha que ser pH básico? Não, tem que ser ácido. Então está incorreta C. D. Porção de macarrão. Ai, que delícia. Macarrão gostoso. Sabe aquele macarrão carne moída, da hora? Não, coloca um salsicha ainda, né? Porção de macarrão, que é carboidrato, em solução com pH igual a 5. Já parei no macarrão, que é carboidrato e não proteína. E. Bolinha de manteiga. Manteiga você acha que é o quê? Gordura. Vitela de uma gordura. Então, a manteiga é gordura. É proteína? Não, velho. Então, não pode ser essa. Sobrou o quê?
pedação de picanha em solução com pH igual a 5. Tá certo, pH está ácido, então essa protease poderá atuar. Mais especificamente, gente, essa protease, ela age com pH igual a 2, tá? Que é o pH do estômago. Estrômbagos. Deixa eu guardar aqui. Vamos desligar a luz só para ver isso aí. Tá acabando, né? Vocês estão vivos ainda? É foda, né? Ah, o processo digestivo, ele já começa lá na boca. Na boca, digerindo a batata. Digere a batata, que é um carboidrato, por uma enzima chamada amilase salivar, também com outro nome do capeta, pitialina, tá? Aí passou lá na boca do indivíduo, tá lá mastigando, aí ele deglute. Deglutiu, vai cair no esôfago, que chega no estômago para depois ir para o intestino. Lá no estômago eu tenho uma pepsina, que é essa protease que o exercício comentou para vocês. Então até agora eu digeri amido, que é o carboidrato, e depois digeri proteína, beleza? Gordura ainda não começou. Vai começar onde? Lá nos intestinos, mais especificamente no intestino delgado. Começa a ser liberado várias substâncias, várias enzimas, que são catalisadoras. Enzimas são catalisadoras. São catalisadoras. Auxiliam o processo de digestão desses nutrientes. Que, na verdade, proteínas são enzimas. Ou, na verdade, enzimas são proteínas. Então, todas as enzimas são proteínas. E lá no duodeno, lá no intestino delgado, são liberadas várias enzimas, produzidas pelo pâncreas, que está aqui atrás, principalmente, e um composto que facilita a digestão de gordura, que seria dessa manteiga aí, chamada bile. A bile faz esse processo aqui, chamado emulsificação. O que é isso, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma gotícula de gordura. Pera aí. Peguei. É uma gotona de gordura. Tem mais, se precisar aí, tá? Então assim, essa gota de gordura vai ser digerida, óbvio, vai ser digerida por essas enzimas. Entretanto, se eu pegasse e particionasse essa gota de gordura, formando várias gotinhas de gorduras, eu facilito ou prejudico a digestão? Facilito. Então nessa hora que você já está pensando no churrasco, é mais fácil eu tacar fogo no carvão que ele está partido do que aquela tora do tamanho de uma criança, né? Então, facilita. Então, nesse caso, a emulsificação é a facilitação que a bile faz para a digestão da gordura, tá bom? Então, acabou. Essa é a digestão aí que você sofreu. Pâncreas é o top deles, né? Que produz várias enzimas, que é uma chamada glândula mista, que tem função tanto para produzir para fora do corpo, uma glândula exócrina, e tanto para dentro do corpo, uma glândula endócrina. Calma, eu falei que acabou, mas essa é a questão. Vamos só para a última questão, off the world, para a gente terminar com Deus no coração. Ou qualquer Deus. Questão 89. 89. É as finalmente. Pode deixar assim. Vocês conseguem ler desse jeito aí ou tá foda? Então liga. É nóis. Então, questão 89 fala sobre o seguinte. Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico, perdão as palavras aí, né? Potenciar terapêutico, em consequência de suas características peculiares. O que essas células tronco têm como características peculiares? Células tronco. Células tronco. O que te lembra? Polêmica. Sim, polêmica. Mas aqui a gente tem que entender qual é o significado. O que essas células tronco têm de característica tão peculiar?
você, cada um aqui, um monte de rosto diferente. É branco, é escuro, é preto, é amarelo, tem olho puxado, olho redondo, tem cabelo, não tem cabelo, não tem cabelo. Tem gordura, não tem gordura. Muita gente diferente. Entretanto, todos nós surgimos de uma única célula, que basicamente seria uma célula igual a todos. Então, essa única célula é chamada de zigoto, e que uma célula deu origem a tudo isso aqui. Você tem noção disso? Como é foda, velho? Eu sei que isso aqui é foda, velho. Mas, humilde também. Lembrando que humilde, tá? E nesse caso, essas células tronco são derivadas dessas células indiferenciadas, que se tornaram, que podem se tornar em qualquer tipo de tecido. Por exemplo, o tecido legal, que é o meu conjunto aqui, tecido legal. Células tronco indiferenciadas. Essa é a peculiaridade delas. Indiferenciada. É igual. Indiferenciada. Indiferenciada que se torne qualquer tipo de tecido. E olha só que baba que é a biologia. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de multiplicação lenta. Graças a Deus, vou utilizar a célula tronco para ser mais devagar. Comunicação entre as células é a telefonista, né? Não. Dá vontade? Você sente vontade de ensinar essa? Não, eu não sinto vontade de ensinar essa. C. Adesão a diferentes tecidos. Então ela é a cola dos tecidos. Falei alguma coisa de cola? Não. E. Reconhecimento de células semelhantes. Velho, não é o perfil do Face. O negócio é que ela consegue se diferenciar, letra D, em células especializadas. E é essa aí que ele se transformou em células tronco indiferenciadas. Tudo bem, pessoal? Então, só para terminar, para você não chegar lá com biologia, né? Claro, estou fodido. Não. Biologia é a matéria da ciência, da natureza, como eu disse, mais fácil. Quer dizer que você não tem que estudar? Não, velho. O Enem, ele tem uma tal de teoria de resposta ao item. Então, se você errar a biologia, para ele fala assim, velho, se você acertar uma foda e errar uma fácil, para você você está chutando aquela hora. E ele vai te dar uma nota menor. Então, quanto mais biologia você acertar, que é uma matéria fácil e dá pra gente lá com tranquilidade fazer isso, maior será a sua pontuação no Enem. Então, segura os trancos. 2 horas continua. É mais que tá. Beijo. Muito prazer. Vai comer aquela picanha da hora. Ou então aquele hambúrguer de soja.